Programa Edson. Nem começou outubro e parece que a gente já está no Halloween. Né? Só assombração. Só assombração. E não é pouca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, importante que você está aqui com a gente para mais um programa, super programa do Edson. Eu aqui, Alexandre Bellini, e do meu lado, esse cabelo arrumadinho, chamado Fernanda Amati. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, agradável, amigável, instrutiva, educativa e algumas coisas a mais que qualquer dia eu invento, mas sem nunca a gente esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Galera, o negócio tá feio, viu? Como eu falei, a gente não chegou ao final de outubro, é final de setembro. Já estamos, assim, vivenciando o final dos tempos, 45 graus de temperatura, né? Uma fornalha, de repente cai para 15 graus hoje, eu não estou entendendo mais nada. Lá em Porto Alegre, estão colocando saco de areia do lado do Rio Guaíba para a água não chegar nas avenidas. O que está acontecendo com esse paizão, mundo ré aqui? Então, é assim, esse tipo de situação não controlada pelo homem só reforça os teóricos do como é que o mundo vai acabar, né? Que tá todo mundo falando, já acabou em água, agora vai acabar em fogo, olha o calor, né? E daí continua. O problema é que tem tanta coisa acontecendo que eletrocutado eu sei que não vai ser, né? Porque os caras estão cortando as graças de tudo quanto é produtores de energia, né? Quando já estamos aí com a guerra da Ucrânia, quanto tempo já? Já vai fazer 2 anos, mas 3, 4 meses aí faz 2 anos, né? Então, o povo não está percebendo o que está acontecendo. Mas a gente vai falar de muita coisa sobre isso hoje e para esse impacto global de temperaturas e calamidades, qual que é a frase da semana para nossos queridos CISOs e companheiros de trabalho? Tudo faz sentido, né? Estranho é o que o futuro nos reserva. Atualize seu equipamento e, acreditando ou não, acenda uma vela. Só não põe a vela embaixo da CPU, né, velho? Ou se acabar a energia por qualquer motivo, né? Pelo menos você tem um pouquinho de luz aí. Brincadeira, cara. Brincadeira. O negócio tá muito estranho, cara. Tá muito, muito, muito estranho. Bom, para começar nosso hall de calamidades, né? O GitLab está sob ataque, cara. Isso aqui. Já aconteceu algumas coisas com o GitHub que a gente falou um tempo atrás, que começou a ter gente utilizando o GitHub para distribuir malware, para distribuir problemas para as pessoas, que o cara acha que tem a solução, no fim ele instala um problema não só para ele, mas para a corporação inteira onde que ele trabalha, por falta de conhecimento, por preguiça, né, que o cara quer ganhar tempo, fazer as coisas rápidas e tal. Então agora o GitLab sob ataque. O que está acontecendo lá? Cara, é uma vulnerabilidade que está registrada como CVE 2023-4998, né? E recebeu ponto 9.6. Então, consigo imaginar a seguinte situação. Eu me infiltro na conta de outras pessoas por um pipe, né? Eu consigo acessar a conta de outras pessoas ou seja, eu me passo por outras pessoas colocando informações, fazendo coisas erradas, pegando informações. Então, você tem várias situações que você vai ser impactado. Vai ter vazamento de dados, né? Você não vai saber a sua, como é que fala? A individualidade já deixou de ser respeitada, a autenticação já era, né? A disponibilidade, se o cara quiser derrubar e tirar tudo lá, ele vai conseguir tirar, concorda, Fernando? Porque não tem mais controle, cara, não tem mais barreiras para ele passar. Ele está dentro da cabecinha das pessoas que usam o GitLab, tocando terror e roubando propriedade intelectual, informação, dados, tudo mais. Cara, como é que chega num ponto desse?
Eu nunca usei o GitLab, né? Mas assim, a situação é muito sinistra, porque eles recomendam atualização e fala quem está com atualização automática está salvo. Pelo outro lado, quem consegue explorar isso daqui ganhou o jogo. Então a gente já a gente já comentou diversas vezes que depende da intenção do criminoso, né? Então, uma das coisas foi isso que você acabou de falar, o cara pode roubar propriedade intelectual, vazamento de dados, né? O cara ele pode modificar seu código, colocando código malicioso lá, e daí, em vez de só contaminar, né, só você ser prejudicado, começa a prejudicar os seus clientes ou para quem está fazendo esse software, a sua empresa. O problema está cada vez mais, e aqui eu acho que deixa muito claro o mantra, atualiza. E sabe o que é o pior, Fê? Que a pessoa não acha assim. É que quando o cara fala GitLab, ele associa imediatamente ao GitHub, né? Que tá fácil e tal, que o pessoal conhece para open source, né? Que códigos abertos e tal. Só que é o seguinte, o GitLab tem versões pagas e empresariais. Então, se o cara está com um nível de acesso desse, então vamos entender. Você lá tem sua empresa, você tem um time de desenvolvedores, você tem terceiros contratados como desenvolvedores, você tem startups contratadas, eles colocam as informações do que eles estão trabalhando dentro desse ambiente, que a empresa contratou e acredita que está tendo segurança para manter as informações nesse local. E essa falha permite que um atacante ele passe com assim, todas as camadas de segurança e acesse esses dados que o usuário coloca lá. Então, uma conta empresarial está sendo acessada por pessoa que não está listada como autorizada. Olha isso. Conta que ele é qualquer um e faça qualquer coisa. É mais ou menos isso que está aqui, né? Então, assim, cara... Aí eles falam assim, né? Quando você tem... Ele emitiu um aviso, né? Avisando os usuários, né, para aplicar as correções disponíveis. E se tiver a gestão automática de correções, né, é mais rápido e eficaz. Cara, é um aviso também daqueles que não mostram quantos foram impactados, qual o real impacto disso, né? Por quê? Porque o cara vende esse código, cara. Quem que garante a segurança disso daí agora? Quem que vai ter respaldo em cima desses dados? Então, assim, a gente não sabe o que está por vir ou o que mais o GitLab está fazendo, né? Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo faz e a resposta é: o que eu faço agora? Você continua usando, e se atualiza. Entendeu? Porque trocar de plataforma é mais risco do que manter a mesma plataforma atualizada. A outra coisa importante é o seguinte: você tem controle, significa log do que está sendo feito no seu ambiente? Se sim, está na hora de começar a revisar esses logs para ter certeza de que quem acessou nos últimos tempos era quem deveria estar acessando, né? Então, tem vários fatores aí que, assim, tem uma parte do GitLab, né? Mas tem a parte das próprias empresas também de monitorarem esses ambientes, né? O GitHub também é o mais conhecido, mas o GitHub também tem toda a parte privada dele, e se desse qualquer dor de cabeça desse tipo aqui, a dor de cabeça, né, prejuízo ia ser grande. Cara, só, como é que os caras falavam esse tempo atrás, estava na moda, uns pouquinho antes da pandemia? Só lamento. Só lamento. O que a gente vai falar? Feia a situação, feia. Como a gente sempre repete aqui, tem para todo mundo. Tem para o GitHub, tem para o GitLab também. Né? Tem para o GitLab. Aí o que me assusta é aquilo que a gente sempre fala. As pessoas têm que estar preparadas, têm que estar atualizadas. Só que eu garanto para vocês que deve ter inúmeras empresas que utilizam o GitLab e nem sabem que usam o GitLab.
Então, a gente já comentou disso daqui, né? Cabe a alguém, quem quer que seja, tá de ouvido ligado, tá? Principalmente no programa Red Zone, e eu aprender alguma coisa nova e chegar na empresa e falar assim, meu querido administrador, eu ouvi que tem um problema. Por favor, dê uma olhada aí, porque o gato pode subir no telhado, né? Então, eu acho que não interessa, Lê, não interessa quem, entendeu? Mas tem Qualquer que um. partir de alguém, exatamente, qualquer um, né? Qualquer um. E se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. É só isso. Essa semana eu falei para pessoas que merecem escutar que todos nós que trabalhamos com segurança temos a responsabilidade de se colocar, de se impor. Por que a gente tem a responsabilidade de se impor? Se você está vendo que a coisa está errada, se você está vendo que o cara está falando uma besteira, a gente tem que colocar esse cara que está falando besteira no lugar dele. Quem fala assim, meu querido, você não precisa ser mal educado, né? Se o cara for mal educado com você, também não precisa responder também. Ignora o cara e coloca ele no lugar dele de outra maneira, né? Porque não, a gente teve várias situações que muitas pessoas estavam junto comigo essa semana que eu falei assim, é melhor rir, sabe? Você fala pro cara, tá, então como é que eu faço assim? E dá risada. Ó, olha aqui, o Buenas Postman. Esse do Nelson aqui é um sensacional. A gente sabe de uma empresa que baniu o Postman, Fernando, escuta isso. Baniu o Postman dizendo que é inseguro. Não é os caras que estão utilizando de forma errada, aberto, ou colocando códigos para carregar no Postman aleatoriamente e deixa o dado lá. Não, o Postman que é inseguro. Os caras baniram o Postman. Então, isso são decisões de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Você percebe? Estão sendo muito mal assessoradas. E o pior é que é um papo recorrente aqui, né? Empresas com pessoas dando, sei lá, consultoria errada, ensinando errado os outros. É pauta recorrente aqui, infelizmente. Então tem que falar, cara. Você vê uma situação dessa, que você está lá trabalhando, você é desenvolvedor, você utiliza um GitLab dentro da empresa que está público. Você fala assim, porra, bicho, por que isso está público? Eu utilizo o GitHub na internet. Por que isso está público? Ah, não, tem uma senha, meu amigo, tem a senha sua. Não quer dizer que está protegido. O mesmo tipo de acesso que você tem, milhões de pessoas pelo mundo têm. Se o cara pega uma falha dessa, ele está dentro do seu código também. E aí? E eu acho a grande maioria dessas empresas tem as instâncias, vamos chamar, corporativas, que você tem ela totalmente isolada, criptografia e tudo mais, diferente das públicas que a grande maioria usa ou pode usar. Com backup. Então, mas vamos lá. Vamos usar a arte da provocação? Será que o cara está pagando a licença correta? Porque daí, se ele não tiver, ele pode alegar qualquer coisa. Qualquer ferramenta é insegura. Ah, mas eu não estou pagando, tá? O cara oferece a A e a B. Você escolhe a errada e a culpa é do outro? Difícil, né? Pois é. Bom, e por que a gente estava falando que isso aqui está parecendo Halloween? Né? Aconteceu uma situação muito peculiar com um grande banco aqui do Brasil, né? Que o pessoal estava fazendo a autenticação biométrica em cadáver. Aí você fala assim, como assim? A gente sempre fala que o criminoso é organizado, e nós não. Quando a gente fala de biometria, a biometria tem uns detalhes que pouca gente sabe. Além da imagem, que está todos os veinhos que tem no nosso dedo, aquele dedão que você coloca lá na maquininha tem um sensor, ele vê se sua temperatura corpórea bate, então tem que ter entre 32 e 35 graus para o cara estar vivo, né? Para dizer que é um ser humano. A gente emite uma corrente de até 0,5 volt, né? Que também ajuda nessa identificação biométrica para ver que o cara está vivo. Só que você corta camadas de segurança, você corta situações de controle, começa a virar o samba do crioulo doido. Né? O nego vende que está tendo uma segurança biométrica e às vezes não é isso que está acontecendo. Outras pessoas vão além, elas conseguem fazer gerações
como falar assim, similares ao corpo humano de outras formas. Né? Se o cara souber todos os detalhes, vai lá pegar um silicone, põe uma temperatura maior, né? Insere a quantidade de volts que ela deveria gerar e consegue falsificar situações. Esse caso que aconteceu foi no Santander, que está muito mal contado. Né? Mas que a situação está assustadora, está. Ale, se eu não estou errado, não foi uma situação onde pegaram uma pessoa, a pessoa se recusou a, sei lá, fazer o que eles tinham mandado, mataram a pessoa, daí o cara foi no caixa eletrônico para tentar sacar o dinheiro, uma zona desse tamanho, e daí Exato. o que acontece? A autenticação deu certo e falou que aparecia uma mão segurando a cabeça do pobre do morto, entendeu? Do defunto. Daí, assim, uma das coisas que a gente leu e acompanhou logo depois, eles comentam que, vamos lá, o Alexandre comentou diversas coisas, a gente está falando de biometria, tá? A impressão digital, tem dia que sua impressão digital ela tá, abre aspas, mais forte, tem dia que ela tá mais fraca, tem dia que você tá mais energizado e tem dia que você tá menos energizado, tá? Então a gente tem um fator que assim, alguns equipamentos permitem várias configurações e depende de quem está implementando, implementar tudo da maneira correta. Primeira parte é essa, tá? Nós não vamos entrar nisso daí, porque nós não conhecemos como está implementado. A outra, com relação a isso daí, é o seguinte, a hora que você vai lá, não é todo dia que você acorda lindo que nem eu, entendeu? Tem dia que você acorda um pouquinho mais feio. Então, o que acontece? O software de identificação facial, ele fala, hoje ele não está tão bonito, não é assim, mas ele tem um grau ali onde ele mede se aquela pessoa é pelo menos parecida com a outra ou não. E falou que esse daí, ele foi aceito, né? Positivaram que era a pessoa, mas foi com um grau muito baixo de acerto, né? E daí foi feita a validação manual, onde eles viram a foto, onde tinha, sei lá, a mão segurou na cabeça, ou sei lá o quê, né? Alguma coisa desse tipo. De qualquer maneira, é sinistro, é muito sinistro. Eu nunca mais esqueço, né? Logo que começou a ter as colocação de impressão digital nas máquinas de caixa eletrônico, o meu pai tinha a mão direita cadastrada, o indicador, o anular e o dedo médio. E ele pegou, prendeu a mão no capô do carro. E aí ele quebrou todos os dedos e a mão também. Então fizeram um gesso que tampava a mão dele. E ele queria pegar dinheiro e não conseguia. Aí meu pai falou assim, os caras capaz de cortar dedo de defunto e botar aí essa merda funcionar. Agora eu aqui que eu tô vivo, tô falando que o negócio não funciona porque minha mão tá engessada, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu tire o gesso? Aí você vê que existem situações adversas para tudo. E aí, no caso dessa daqui, aonde chega o limite do ser humano. Ele vai além, cara. Isso daí, assim, a gente está cansado de falar que hacker não tem escopo para hacker, né? A gente está acostumado a vender o teste, o cara fala, não, se mantenha no escopo, se mantenha nos IPs que eu te falei, não olhe nem para o lado, tá? E a gente está cansado de falar que o criminoso, tá? Ele não tem isso. Ele vai aonde funciona. E o cara fazer um negócio desse daí, o cara usar um morto, entendeu? Para fazer a autenticação, mostra realmente de que para atingir os objetivos, o criminoso vai aonde for necessário. Né? Ninguém tá preocupado se é homem ou mulher, se morreu, quanto tempo faz. O cara ele quer atingir o objetivo dele. E ele vai até o final. Há alguns anos, em Santo André, se não me engano, no ABC Paulista, não sei se foi Santo André, se foi Diadema, foi uma dessas cidades próximas ali do ABC Paulista, as pessoas estavam pegando impressões digitais de defunto no velório.
né? Porque lá tem o dado da pessoa, tem o pai, tem a mãe, tem todos os dados que você precisa para aplicar um golpe. Aí o cara tava colocando, ele chegava lá, pegava, que pena, ele tá indo embora, com celofane, e marcava a impressão dos caras, cara, e tentava reproduzir depois. Então, olha o nível que as coisas são, né? Não carregou nenhum pedaço do cara para fora. Mas é possível burlar as regras. E é isso que os caras ficam o tempo todo tentando fazer, quebrar as regras, né? E aí vem essa história que você acabou de falar. Quando a gente chega e fala para uma pessoa que está com um sistema novo ou com um ambiente novo a ser testado, que a gente fala que precisa ter visibilidade, a pessoa começa a achar que você está lá para testar as camadas de segurança dela. E não é essa a ideia. O criminoso tem todo o tempo do mundo, não é verdade, Fernando? Nós não. A gente tem um período curto que tem que ser feito um monte de coisa, né? Bom, outra coisa que não está clara e nunca vai ficar, também que eu acredito nisso, quem é que distribui os softwares e os hardware que faz leitura de biometria? Deve ter uma infinidade. Então a gente não sabe, a gente não trabalha com isso todo dia, então a gente não sabe. Então quem garante que todas têm os controles que devem ter? Que todas fazem direito? A gente não sabe. Eu lembro que quando eu fui refazer minha carteira de motorista, eu ia lá todo dia, botava o dedo naquela maquininha que tinha lá, não funcionava. Cadastrar todos os meus dedos não funcionava. E aí? Quem garante que é a qualidade disso? Será que todos os caixas eletrônicos têm uma autenticação perfeita? Não vai saber. A questão é, o ser humano passa dos limites. Bom, e isso aqui é outro que a gente vem falando também há um maior tempo, né? Todo mundo sabe o que é a URA, né? A URA é... Como que a gente pode explicar a URA? Unidade de resposta automática? Mas o que quer dizer isso? Você pega o telefone, liga para algum lugar, aí uma máquina atende você e começa aquele barulhinho. Estamos verificando se os contatos. Parece barulhinho no teclado. Já encontramos você. Digite 1 para, digite 2 para. Isso é URA. Gostou do nosso atendimento? Se gostou, clique 1 se for ruim ou 5 se for bom. Qualquer número aí vai do menor para o maior. Aguarde. Não entendi, eu sei que a sua resposta. Então, isso é URA, né? E aí o que acontece? Os caras começaram a fazer ligações com a voz do URA, né? Com ameaças de negativação do nome, ou seja, deixar você como se estivesse devendo na praça, no Serasa, e te colocando em situações que você cai num phishing, grosseiramente falando. Eles vão te enganar, uma engenharia social, e vão te extorquir dinheiro. Agora, cara, o URA, já falamos há pouco tempo aqui no programa que estavam pegando 0800 para bandido. Agora estão se modernizando, estão usando a URA já para fazer os golpes e não tem mais o malaco na cadeia falando no celular. Ale, assim, essa semana eu recebi 3 ligações desse tipo. E assim, apareceu um número, né? Um número do celular, eu falei, eu não conheço, mas eu vou atender. E daí já começa a voz falando, né? Nas 3 vezes era uma voz masculina, né? E daí nesse esquema, essa é uma notificação extrajudicial, acerte seus débitos antes que você seja negativado e tudo mais. Só que a voz fala com uma entonação que é de assustar, eu não tenho outra coisa para falar. É assim, eu sei que eu não devo estar devendo nada para ninguém, tá? Então, mas a hora que eu ouvi, é um negócio que dá palpitação na hora. Será que aconteceu alguma coisa nas minhas contas? Exatamente, assim, é sinistro, eu não tenho outra coisa a dizer, tá? Que a hora que você ouve, você fala assim, caramba, mas eu paguei todas as contas, o que será que está acontecendo? Né? Você já fica pensando, será que foi aquele sinal que eu avancei? Você já fica pensando um monte de coisa, né? Mas, e daí, como não usa a voz de pessoa e usa essa voz computadorizada, cara, e acaba falando, digite 1 para falar com nossa central imediatamente e resolver essa pendência antes que blá, 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 blá. Aí cada coisa que ela fala assim, qual o nome da sua mãe? Qual o número do seu CPF? Você vai falando, porque você já está em pânico. Não, porque, exato. E daí, provavelmente, né,
O cara ele fala, mas eu não liguei para o número. Claro que ele ligou para o número X. O cara ligou para mim, né? Então, eu achei assustador esse tipo de coisa. É um alerta para as pessoas de que isso está acontecendo, tá? Não acreditem, não acreditem, tá? E essa semana, fora isso daí, recebi várias mensagens no WhatsApp, quer ganhar um dinheiro com TikTok também, tudo mais. Golpe, 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 tá? Então, tá precisando de dinheiro? Procura alguém sério, tá? Para resolver seu problema. Não evitem todas essas coisas que estão aparecendo pelo WhatsApp. Importantíssimo, tá? Os 2 golpes que eu acabei de comentar, o primeiro não tem nada a ver com Serasa, ele não tem nada a ver com, sei lá, o telefone ou sei lá o quê. É alguém fazendo um golpe usando o nome dessas instituições. O outro golpe do WhatsApp, tá? O golpe não é do WhatsApp. Estão usando o WhatsApp como meio. Então, quando for explicar para os outros, explica da maneira correta. Podia ser pelo telefone, tá? Podia ser pelo Telegram, pelo Signal ou por qualquer outra coisa. Usaram o WhatsApp, né? Facebook, Instagram, qualquer coisa, tá? Cuidado com essas coisas. Recentemente eu tive uma situação dessa que eu falei assim, não julgue o mensageiro, veja as origens, né? O golpe é o mesmo, a engenharia social. Os caras tentam te ludibriar, te induzir ao erro, te induzir a clicar, a fornecer informações, a acessar links sem segurança, baixar produtos, né, já contaminados para te criar problemas. Então, não entre nessa. Você ouve essas coisas, você desliga, ligue para o seu banco, não quer ligar, está encanado com o telefone? Liga de outro número. Ah, não quer ligar de outro número? Vá até o seu banco, né? Respira, vá até o seu banco. O desespero e sair clicando as coisas ou tentar, no momento, acaba de receber uma ligação muito estranha. Você já vai pegar no seu próprio celular, usando uma rede que você nem conhece, e vai acessar sua conta, você está pedindo para cair num golpe. Né? Eles estão te induzindo ao erro. Vai que aquela rede que você está usando é monitorada. E eles só jogaram a semente. Fique nervoso! Tenha dúvidas! E você vai lá e faz a besteira. A voz que fala é uma voz muito firme. Firme, né? Firme. E o texto é um texto realmente assustador. Eu só queria falar um negócio, Henrique. Eu não sei o que você está navegando, mas isso daí é baseado na navegação do cidadão, tá? Por isso que você está recebendo esse tipo de coisa aí. Eu sugiro você a rever todo esse tipo de coisa. Ou apagar o seu histórico, né? Jogar fora HD, celular. Às vezes é melhor, tá? Você pode usar proxy para fazer navegação esquisita também, tá? Não só para trabalhar. Ou você pega o NAT emprestado do nosso amigo lá. O Henrique comentou uma outra coisa aqui, que eu acho que vale também. Sim. De que existe o golpe da carta do bilhete premiado. Essa semana, novamente, apareceu um monte de mensagens, pessoas que receberam boletos em nome do Registro BR, falando para regularizar com o logotipo do Registro BR e várias cobranças de valores diversos, tá? Não é do Registro BR. Cuidado, leiam atentamente as coisas, tá? O criminoso, ele usa esse tipo de situação, ele se aproveita desse tipo de situação, tá? O Alexandre sabe os horários para fazer os golpes. O cara ele vai falar, nossa, agora é a hora que ele deve estar pagando conta. Vou mandar mais uma para ver se ele põe a minha no bolo, tá? Paga mesmo. Cuidado, cuidado. Bom, a situação é essa, né? Só cai quem quer. As armadilhas estão para todo lado, né? Se assiste o programa e presta atenção no que a gente fala, você tem mais chance de se safar, né? E vocês que estão assistindo, falem com os amiguinhos,
Falem com papai, mamãe, vovó, titio, titia, vizinho, né? Mecânico, porteiro, entregador de pão, cara da padaria. Não tenho vergonha de fazer isso. De novo, as pessoas que trabalham com segurança da informação são responsáveis para passar adiante tais conhecimentos. Se a gente se cala e vê o cara falar besteira e só dar risada por dentro, não vai melhorar o mundo. Pelo contrário, essas pessoas vão crescer, essas pessoas vão ganhar espaço e vão te causar problemas amanhã. Elas vão causar problemas para você amanhã. Elas são mais novas, amanhã você vai ter que pegar sua aposentadoria, você vai botar os 10 dedos na maquininha lá e não vai funcionar, porque esses idiotas de plantão criaram paradigmas novos, né? Mesmo que errados. Né? Se você fala o errado, fica fazendo errado todo tempo, ele passa a ser certo. Esse que é o negócio. O criminoso age dessa forma. Peraí, deixa eu só, aproveitando que nós adoramos esse pedaço aqui, né? O Henrique comentou que a esposa dele criou uma MEI e começou a chover carta de tudo quanto é tipo de cobrança. Aconteceu comigo também, Henrique. Existe uma situação que é a seguinte: os bancos, tá? Eles compram essas bases de dados do Serasa e de outros locais também. Eles chamam de birôs, tá? Tudo bem. Se os bancos conseguem comprar, provavelmente pessoas mal intencionadas também. Tá? E daí, assim, parte da informação é pública. Então, o cara sabendo o que procurar e como procurar, ele acaba achando todo mundo que está abrindo empresa, e daí eles mandam do registro BR, manda de associações que não existem, sistemas que você já compra e começa a pagar sem você saber e tudo mais, né? E aí você começa a ver exatamente seres mal intencionados tentando ganhar algum tipo de dinheiro em cima de pessoas de bem que estão abrindo empresas para trabalhar honestamente. Exatamente. Bom, dito isso, e vamos pensar em luz do fim do túnel. Pois é. Essa aqui eu não sei nem dizer se é a luz ou se é o farol de milho daqueles amarelos de Fusca velho na neblina. Mas a verdade é uma só. Estão falando que vai acabar com o golpe do Pix no Brasil. Por quê? Porque a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, né? Em nome do seu querido diretorzaço, Walter Tadeu Pinto de Faria, deve ser parente do Michael, né? Porque ele é Pinto de Faria, ou até Pinto Júnior, mas tudo bem. E ele anuncia que a FEBRABAN está criando um selo para bancos de um aplicativo celular seguro. Gente, vamos lá. Pode até ser coisa que venha a ajudar. Mas eu já fico 3 pés atrás quando vem pessoas achando que tem bala de prata. Que por causa de um adesivo, né? Vocês lembram que o cara botava adesivo no vidro do carro e valia para o pedágio, né? Valia a documentação. É só os velhos que sabem disso, mas a gente tinha que comprar o selinho e grudar. Primeiro era uma plaquetinha que punha na placa do carro. Depois puseram um selinho que colocava no vidro do carro, né? Até teve a novela Que Rei Sou Eu, que os caras tiraram sarro e fizeram um adesivo que punha no nariz dos cavalos. Pois é. Nosso cidadão aqui falou que agora ele vai fazer um aplicativo tipo celular seguro e que as companhias, as instituições que cumprirem as normas de segurança por completo receberão esse selo de garantia que o Pix é ok. Gente do céu, pera lá. Vamos devagar. O que assusta aqui? A frase que eu vi que mais me assustou. Cadê o nome? Deixa eu ver aqui que eu fiquei assustado. Uma consultoria contratada pela FEBRABAN irá às instituições anualmente verificar se elas estão cumprindo as novas normas por completo. E, caso positivo, passarão a ter o selo. Cara, não acho que é isso, que é uma situação. Isso não é nem mitigação, isso para mim é enganação, pelo histórico que a gente tem no mundo. Ale, vamos lá. Assim, os caras eles querem dar um selo para os bancos e a gente está cansado de ver
que a maioria dos problemas não está no banco, não está no aplicativo, está na pessoa com o celular rootado, a pessoa instalando, né? Um monte de coisa a esmo. Coisa, exatamente, né? Vai adiantar o quê? É mais uma certificação para alguém ganhar dinheiro, né? Não está claro isso daqui, né? Não. Mais uma consultoria, bancos, já que vocês são milionários, eu vou arrumar mais uma maneira para um terceiro ganhar uma grana. É isso. Há uma consultoria contratada. Quantos bancos existem em território nacional? Imagine uma consultoria fazendo análise banco a banco do nada, porque ele vai lá, o que no banco vai garantir se um Pix é feito de forma fidedigna, correta ou não. Se o problema dos golpes que aparecem no Pix não é o Pix que se transforma na tela e vira a conta de outra pessoa no QR Code. Não é a chave Pix do cara que muda. O cidadão é responsável pela sua chave Pix. O cidadão é responsável pelo que ele põe no celular. O cidadão vai lá e fala assim, sim, confirmo. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu também não, porque assim, eu vou garantir que o banco tem um aplicativo muito bom. Se o cara instalou num celular muito ruim, não adiantou nada, entendeu? Não adianta você colocar a gasolina aditivada no Fiat 147. Adianta? Acho que não, né? Não. Então tá. Desculpa aí, pessoal, né, do Fiat 147. Colecionadores. Eu sempre uso esse exemplo, né? Como é que fala? Do opalão e aquelas histórias lá, né? Não adianta, cara, não adianta. E o pior é o seguinte: as pessoas elas continuam pedindo para serem lesadas, tá? Essa semana, 2 cidadãos que quase falei o nome, que o Alexandre conhece, né? Colocaram nos grupos lá quem é que tinha licença do Office que não precisava pagar mensalmente ou anualmente, tá? Só que são profissionais bem-sucedidos, formados em engenharia da computação, então não tem ignorante aí, né? E eles só queriam economizar no Office e depois, certeza, a hora que limparem a conta deles, eles vão me ligar e vão ligar pro Alexandre para chorar. A culpa foi do banco? A culpa foi do banco? Ou foi da economia porca que o cara queria fazer? 300 conto no ano para a família inteira. Você divide por dias quantas pessoas utilizam, você vai ver que é de graça. Não, inclusive no celular. Abrir o Word no celular. Salva a pátria várias vezes, cara. Salva a pátria várias vezes. Mas é triste ver esse tipo de situação, cara. Eu acho que ainda temos muitos espertinhos achando capazes de enganar os outros, né? Eu vi situações assim, gabinetes no governo comprando mouse por R$1.200, por aí vai. Cara, eu acho que o maior culpado somos nós mesmos. Se vocês que estão nos ouvindo forem coniventes com situações dessas, vocês estão pedindo para amanhã ser impactado. Que nem o Fernando acabou de dar um exemplo. Tem um amigo nosso fazendo cagada, vocês não vão pensar que a gente fica quieto, não. A gente fala um montão na cabeça dos caras. Né? E se ele quiser continuar, depois não adianta vir ligar para pedir ajuda. Simples assim, simples assim. E acontece, viu? E acontece. Bom, falamos um monte de coisa do Brasil. A gente falou várias coisas aqui relacionadas a nós brasileiros e situações que podem impactar demais aqui. Tirando o caso do GitLab, que é para o mundo todo, né? A maioria de coisas foram com situações locais. Mas vamos sair um pouquinho da nossa terra Brasília e mostrar que tem para todo mundo? Pois é. Estados Unidos e Japão, os caras avisaram hackers chineses, né? Estão avisando que hackers chineses estão aproveitando de falhas de roteadores da Cisco. Olha quem que está envolvido nisso. FBI, NSA, a CISA, isso do lado dos Estados Unidos. Do lado do Japão, é a NISC, que é a parte de cibersegurança do Japão, e a NPA, que é a elite da polícia japonesa. E os caras estão explicando, né, que existem falhas, né,
em dispositivos de subsidiárias internacionais que estão sendo utilizadas como quartéis generais de problemas. Isso está crescendo, isso está impactando todos. E aí o que acontece? Quem é que vai resolver o problema da Cisco? O que me assusta? Por que Estados Unidos e Japão estão avisando desse problema que está sendo explorado da Cisco e a Cisco está comprando Splunk? Eu não tinha nem feito a correlação desse tipo, né? Mas assim, cara, o mais sinistro dessa notícia aqui, tá? Quando eu olho, eles falam que as autoridades, tanto as dos Estados Unidos quanto as dos japoneses, identificaram o agente de ameaça que é patrocinado pelo Estado chinês, tá? Fazendo esse tipo de coisa, tá? E daí, qual que é a parte legal, né? A parte legal é que eles estão falando que eles são capazes de colocar softwares com backdoor, que são acessos não documentados nesses equipamentos. E isso acontece através de senhas vazadas de administradores, credenciais de administradores vazadas ou roubadas. Então, é assim, a gente tem vários problemas aí. O cara, ele tem na rede dele um equipamento, a senha já foi vazada, foi roubada, e tem alguém que vai usar para outra coisa agora. A brincadeira é tão grande, né? Porque daí, a hora que eles instalam esse programa, eles conseguem acesso no equipamento, eles conseguem roubar dados sem ninguém saber, eles conseguem apagar os logs, eles conseguem ficar invisíveis. Eles estão no core da situação, no núcleo da situação. Né? O roteador Cisco vai tudo passar por ele. Eu não digo tudo, porque pode ser vários, deve ter de outras marcas, né? Mas a questão é a seguinte: o que passar por ali, os caras vão estar pegando, né? E aí? Que coisa é essa? E você lembra que a gente falou, a gente está até brincando aqui com uma colocação que o Henrique fez de pagar mais barato e tal. Vocês lembram que a gente falou que teve uma empresa na Europa, né, e no Brasil também, que estavam vendendo equipamentos da Cisco que eram usados, e os equipamentos que eram usados, que estavam vendendo por preços mais baratos, eles iam com dados, com senhas, com tudo. Você lembra disso, Fernando? Então, é assim, só tá. O que os Estados Unidos e o Japão estão avisando é só o chover no molhado. Os chineses sabem que tem a situação, os grupos de hackers estão aproveitando dessa situação que já é conhecida e atacando em massa, porque existe a probabilidade de que seja um daqueles que tem a senha e acessos vazados. E aí os caras estão fazendo o papel deles. Olha, está ocorrendo muitos problemas. Agora, o mais legal de tudo aqui, na matéria não tem a colocação da Cisco, o posicionamento dos caras. Né? É por isso eles estavam comprando Splunk. É assim, é muito sinistro, porque aqui eles não têm posicionamento da Cisco, porque são equipamentos legítimos que os criminosos estão usando senhas vazadas. O que a Cisco tem a ver com isso daí? Se você põe a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o problema é seu, tá? Não é da Cisco. Só que agora, olha a notícia de baixo, que é coincidência. Ah, mas coincidência não existe? Pois é. A Cisco está correndo para corrigir um problema com o Zero Day de iOS, né, que está sendo explorado ataques em massa de iOS através desses como é que fala, roteadores da Cisco. Aí o que acontece com isso daqui? Ela está avisando, começou quarta-feira agora, soltou um patch de Zero Day para o iOS e o iOS XE, né, que uma vulnerabilidade que está sendo explorada a esmo. Então vamos fazer o paralelo com aquele negócio que a gente falou hoje de dia, né?
os russos estão pagando uma grana, milhões de dólares, para quem explorar vazamentos em cima de Android e iOS. Então aí você junta essa situação que estão botando dinheiro no mercado, pagando recompensa para quem faz o errado, e aí você vê, nas últimas 3 semanas, nós lançando aqui atualizações constantes da iOS, e agora a Cisco envolvida com a iOS também. E agora, cara? Ou seja, o cara está usando um roteador para acessar celulares? Não, 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 não. É assim, Não. o que acontece? Muito antes, numa galáxia muito distante no passado, tá? O nome do software da Cisco é iOS, muito antes da Apple pensar em ser Apple, tá? Não tem nada a ver um com o outro. Não, não tem nada a ver um com o outro, é pura coincidência, o nome só é muito parecido. Então até eu estava sendo enganado aqui nesse Não, não, não. Era iOS o nome como é que fala? Do software, do software da Cisco, é isso mesmo. Então, assim, a Cisco está ferrada, porque além de ela ter sendo abusada de senhas vazadas da matéria que a gente acabou de falar, que são grupos chineses explorando vazamento de senhas em cima de equipamentos e roteadores da Cisco, eles também têm um problema com o iOS, o software deles está com Zero Day, que está sendo explorado assim a esmo, né? Attackers in the wild, ou seja, está em massa a exploração. Pensei até que tinha a ver com o iOS. Né? Agora que eu vi aqui que tem a CVE, a 2023-20109. Né? E, putz, cara, em cima de protocolo de VPN, cara. Mas então, cara, é muito mais sinistro, Alexandre, por causa do seguinte, por mais que exista uma vulnerabilidade, a Cisco está falando atualiza, tá? Você só consegue explorar isso daí se o usuário já for admin dentro da rede, for administrador de domínio, blá, 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 tá? Então, para explorar isso no roteador, o cara já tem que estar dentro da sua máquina, dentro da sua rede, com alto grau, e daí ele só vai conseguir mais uma máquina para ele. Então, para explorar isso daqui não é fácil. De qualquer maneira, são duas coisas que apareceram em um curto espaço de tempo, envolvendo a mesma empresa, e um alerta que, se o cara tem acesso a seu roteador, ele vai vazar todos os dados do mundo, e você talvez, mesmo monitorando o roteador, você não perceba. Olha aqui, coloquei no chat para vocês verem. A Cisco, inclusive, está considerando como médio, né? Que é bem complexo o ataque. Mas é real. Eles estão colocando como é que eles têm que dar cara para bater, né? Só que se o cara, como você falou, se ele já está lá dentro, ele vai explorar. É sinistro, sinistro, sinistro. De qualquer maneira, assim. Eu não tinha lido direito, agora que me liguei aqui. Essa é a dose, hein? Se o cara já está dentro da sua rede, então aqui a preocupação é antes. A preocupação é não se preocupe com o Cisco. Quer dizer, claro, tem que se preocupar, mas se o cara já está dentro da sua rede, é porque algo pior já aconteceu. Essa aqui vai ser só a cerejinha do bolo. Mais uma máquina para o cara marcar mais um pontinho lá. Cara do céu, velho. Olha isso, cara. Animal, animal. Bom, coloquei o link para vocês poderem ver aí. É braba, é braba. Bom, agora a Sony também está investigando a alegação de cyberataque essa semana, com diferentes hackers que começaram a falar assim, não, fui eu. É engraçado isso, está parecendo terrorismo. Há 10 anos atrás, o cara explodiu uma bomba, não é verdade? E falava assim, fui eu. Não foi Al Jazeera, não fui eu, não foi não sei quem, não era assim? E agora o cara está aqui fazendo o quê? Ele está falando o quê? Está falando que... fui eu. Então, Eu que estou fazendo o ataque aqui nos ambientes da Sony. E qual o nome do negócio? Ransomware VC. Esse eu nunca ouvi falar.
É uma ameaça, né, um ator de ameaças que está impactando diretamente eles, né, os atacantes, e estão se chamando, como é que é o nome deles? Ransomware VC. Eu nunca ouvi falar desses caras, cara. Agora, a Sony não está deixando claro aqui que tipo de ataque é esse. Se é para um equipamento, se é para a fábrica toda, né? Só estão falando que foram atacados. Deixa eu ver se... Essa semana o que aconteceu? Em um dos fóruns da Deep/Dark Web, apareceu um cara falando o seguinte, falando, olha, existe um grupo, né, que é esse Ransomware VC. Eles estão falando que foram eles que invadiram a Sony, é mentira, não foram eles, e eu vou publicar os dados. E daí o cara publicou os dados que foram retirados da Sony. Então, de um lado, a gente tem a Sony investigando o que aconteceu, e do outro, né, grupos tentando assumir a autoria do fato. Tá? Por que isso daí? Tá? Porque isso, no mercado negro, eles ganham credibilidade. Né? O cara quem invadiu a empresa A, o grupo que invadiu a empresa B, e assim por diante. E daí agora eles estão na briga de quem foi que invadiu a Sony. Tá? De qualquer maneira, dados apareceram, independente da data que isso aconteceu, a Sony já foi penalizada em algum momento, né? Vamos chamar assim. No passado, eles tinham feito um filme, eu não lembro qual filme que foi, e daí teve uma represália gigante em cima da Sony e tudo mais. De qualquer maneira, né, é algo... cada um correndo para um lado agora, né? A Sony correndo para cover your ass, e os criminosos para falar quem foi. Foi eu, foi você, foi não sei quem. Dados foram vazados, temos que esperar a análise desses dados agora. Então, quando a gente olha aqui nas informações de vazamento, do vazamento, eles estão colocando dados do SonarQB, entendeu? Do Creators Cloud, o que é a SOP, cara, esses são tudo aplicativos que é de qualidade de desenvolvimento, né? Então, assim, será que o dado vazou da própria Sony ou foi de algum desses que a gente falou, de ambientes que o cara utiliza para fazer desenvolvimento, e aí está abrindo assim para o mundo, e aí o cara fala, consegui dados da Sony. São da Sony, mas vazados de modo separado, concorda? Por outra besteira. De repente tem um terceiro que está desenvolvendo, não estou falando mal das pessoas, estou falando controles, falta de controles, né? Alguma empresa que está fazendo desenvolvimento, ou algum desenvolvedor interno até, que está utilizando metodologias erradas de segurança. Porque o SonarQB tem versões que são de cloud, que se não tiver bem configurada, vai vazar mesmo, cara. Entendeu? E os outros são códigos, são análise de código. Se o cara fez besteira na hora de colocar isso e tornou público. Então não está claro isso aqui direito, não. E o cara está pedindo 88 bilhões, cara. Então, é porque assim, todas as gangues de ransomware atualmente, eles não estão mais pensando em quanto... a conta que eles estão fazendo é de quanto a empresa fatura, né? É baseado em quanto a empresa fatura por ano. Que a gente falou semana passada que era a regra da Lockbit lá. Exatamente. Então, assim... esse vazamento ele está muito estranho mesmo, porque tem muita coisa relacionada a código aqui dentro, né? Sei lá, pedaço de SVN, né? Que é um outro tipo de repositório, essa parte que o Alexandre acabou de falar do Sonar. O Sonar é um software exatamente para descobrir vulnerabilidades. Então, esse vazamento ele pode ser bem interessante, porque pode mostrar algumas fragilidades que o código tenha nesse momento, que provavelmente a Sony está corrigindo. É meio sinistro o negócio ainda. Cara, isso aqui é muito esquisito.
Para mim tem mais coisa, e é o que você falou, de repente o cara tá afim da boa posição. Eu invadi a Sony por isso. A Sony tem um impacto no mercado gigantesco, porque a Sony não faz só equipamento, né? Faz jogos, faz filmes, faz séries, tem um canal de streaming, tem um canal de produção de conteúdo, então é muito maior que a gente imagina. E é por isso. Eles abandonaram a parte de hardware, né? Os notebooks, principalmente o Vaio, Sony Vaio, eles pararam de fabricar. Venderam para positivo, inclusive. Eu não acreditei quando eu vi isso. Cara, os equipamentos são muito bons, né? Ou eram muito bons, né? Vamos esperar o futuro aí antes de falar mal de alguém. Mas eu acho que talvez seja o foco, né? Você começa a abrir muita possibilidade no mercado, você acaba não sendo conhecido por nada, né? Não tem jeito. Você faz, não, eu faço maionese, ketchup, mas eu faço carro também. Caramba, sério mesmo? Né? É uma... Bom, agora voltando para o Brasil, a polícia desmantelou uma quadrilha que estava em posse de mais de 20 milhões de logins, cara. Senhas da polícia, do Exército, do Ministério Público, de entes da Justiça, Ministério da Justiça, vereadores, deputados, coisa grande. E o mais louco, quem estava à frente de tudo isso era um moleque de 14 anos. Né? Pegaram pessoas no estado de São Paulo, depois pegaram gente no sul do país, pegaram gente no Nordeste e foram para o Centro-Oeste e acharam um menino de 14 anos com várias informações que ninguém imaginava ser possível. Isso está na mão dessas pessoas. Agora vamos lá. O quanto isso pode ou não ter sido favorecido por alguém. Porque aí é a pitada da acidez. Por que eu quero dizer isso? Você acha que esse moleque de 14 anos sabe o quanto que ele tinha na mão? Primeira coisa. Segunda coisa, o que foi feito com tudo isso até que pegaram? Né? O que já aconteceu de coisas que podem ter sido modificada, alterada. Inclusive, esse menino, ele adulterou resultados de processos que existiam contra ele e a família. Então, ele estava entrando dentro do Ministério Público e trocando coisas de pautas de como é que fala? Andamento de processo, Fernando. Que porra é essa, cara? Por isso que eu tô falando. Isso aqui é caixa de Pandora, hein? Assim, a notícia ela é boa, mas ela deixa um monte de brechas. Brecha, um monte. Existe, né? Teve um vídeo que apareceu no Fantástico dessa matéria aqui, conta diversas outras coisas. Eu acho que tem várias situações que são estranhas aqui. A gente sempre acaba com uma notícia que a gente comemora, tá? A ação da polícia. Aqui eu não sei se está na hora da gente rir ou da gente chorar, da gente bater palmo, da gente cobrir de porrada, entendeu? A hora que eles prenderam o garoto, ele estava logado no sistema da polícia. Falaram que ele tinha criado ou modificado boletins de ocorrência. Ele tinha, como é que é, ser considerado morto até? O outro. Foi o outro. Porque assim, a hora que ele falou, ele manda mensagem para alguém e falou assim, a polícia está aqui em casa. O cara falou, mas você é vacilão, você está no sistema deles, né? Esse daí foi preso logo depois. E esse que foi preso logo depois, né? Que tinha colocado o próprio nome como morto no sistema do INSS para dificultar que achassem ele. Daí, assim, a gente já cansou de falar, Alexandre. Os caras não estão para brincadeira. O hacker de porão, entendeu? Esse menino, ele pode até morar no porão, mas pensa bem, não tem mais o carinha do gueto. Olha o que o cara estava fazendo, o tipo de acesso que eles tinham, entendeu? E daí o que me assusta ninguém, a polícia, exército, justiça, tem análise de log para saber quem é que está entrando no sistema deles. Ninguém tem multifator de autenticação, tá?
para dificultar esse tipo de acesso, tá? E daí ainda tem coragem de colocar na matéria que o menino fez um programa capaz de invadir qualquer computador no mundo inteiro. Sério mesmo, os caras, a matéria ainda acaba endeusando um criminoso, independente da idade. É lamentável. Cara, mas isso é coisa dos jornalistas que nós falamos que estão completamente a parte, né? A parte das informações reais, né? Como nós vimos situações de colocar a culpa no instrumento e não no âmbito realmente do que está acontecendo, essa situação de endeusar o bandido, né? E aí o que me assusta é que eu volto naquela tecla. Tudo bem, o cara falou, você é vacilão, não sei o quê. Os caras, eu acho que eles têm uma noção do que podem fazer, do que conseguem, mas tem mais loose ends, né? Tem mais brecha aqui, porque alguma coisa foi facilitada, está na cara. Eu ainda acredito que tem mais gente envolvida, porque é muita coisa. E o pior é isso, porque nós temos tantas autarquias preocupadas em fazer a segurança que custam. Tem uma estrutura organizacional, tem metodologias, tem processos, tem sites explicando todos os controles que eles fazem. E aí o cara não tem um multifator de acesso. O programa da polícia do Copom, o cara põe uma senha e entra, não tem um celularzinho para receber um token. São coisas que mudam a vida de pessoas. Então, uma coisa que a gente, sei lá, eu poderia dizer aqui, talvez eles sejam bons para fazer o que eles fazem, mas eu acho que esse tipo de coisa deixa claro que, relacionado com cibersegurança, eles têm muito o que aprender, eles precisam muito de ajuda. E daí é aqui que, mais uma vez, o programa Red Zone se dispõe a ajudar aqueles que precisam de ajuda. Levante a mão e será atendido, entendeu? Mas seja humilde para pedir ajuda. Porque, cara, 20 milhões de logins, eu nem tinha ideia de quantos, vamos supor, aqui não é só policial, né? Mas será que tem 20 milhões de policiais no país? Talvez não. Então, era assim, de todas as histórias... de tudo. Eles começaram a fazer, através de algum tipo de ataque, talvez de SQL injection e tudo mais, capturar dados, não necessariamente dados válidos, mas era o que eles tinham na mão ali, entendeu? E daí você começa a reciclar vazamento, alguma coisa que a gente já comentou. Os caras, eles vão na tentativa e no erro. Ninguém aparece na sua casa para bater, ou você não é bloqueado, o cara vai até a hora que a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funciona. E cada notícia que sai dessa ainda endeusa o bandido no final, só dá incentivo para mais coisa errada, né, velho? Não, daí assim, tem que pegar o jornalista, entendeu? De todos esses debates, de se tem que, o que tem que fazer, o que não tem, tá? E punir o cara que endeusa criminoso. Não tem como, não tem como. Bom, para a gente fechar o programa, a gente vai falar coisinhas rápidas aqui, né? Primeiro, me desculpe pelo negócio do iOS, que eu estava pensando no iOS dos russos que estão pagando para invadir qualquer informação ou dado que possa ajudar. A invasão em equipamentos, né? Smartphones, iOS ou redes desses equipamentos, eles estão pagando até 100 milhões de doletas. Em paralelo, a Ucrânia está pagando de 1 a 5 milhões de dólares para qualquer startup que esteja disposta a desenvolver drones de plástico, ou seja, feito em impressoras caseiras. É óbvio que tem motor, ferro, tal, né? Tem coisas de GPS que são plaquinhas, tal, mas para quê? Para serem utilizados como armas bélicas, ou drones kamikazes, ou que carregam artefatos explosivos. Então, olha a coisa maluca que está virando essa guerra. A Rússia pagando grana para o nego fazer besteira, o outro pagando grana para fazer
avião para matar os outros. Então, olha como descambou. E a nossa querida Google mandou uma notícia hoje de um Zero Day muito legal, que é assustador. É uma situação, é a CVE 2023-5217, que faz Heap Buffer Overflow, né? Então tem um Stack Buffer Overflow, que aí você estoura a pilha que você está utilizando de memória, e esse heap, como alocação é dinâmica, ele espalha um monte de alocação e vai para os cambal a máquina e o quem está usando aquilo lá. Atualize. Principalmente o Chrome, que o Chrome mostra que você precisa atualizar. O vermelho? Exatamente. No cantinho, se está vermelho é porque você não atualizou antes, porque ele mostra verde, ele mostra cor de laranja e só depois ele mostra o vermelho, tá? Não, então que o cara não viu nem o vermelho aparecer, porque tá ruim. Tá muito ruim. O meu tá bala. O meu até, pra você ter uma ideia, para mim entrar no programa hoje foi uma água, porque ficou atualizando um monte de coisa antes aqui. Falou. Bom, gente, é isso. É um monte de rolo, um monte de problema. A gente está antecipando o Halloween para vocês. Calma. Nada está tão ruim que não possa piorar. Mas vamos ser sinceros, né? Voltando na frase do dia aqui, ó. Estranho que o futuro nos reserva. Atualize os equipamentos e, acreditando ou não, acende também uma vela. Porque tá feio. Cabe a você, gente, atualize. E de novo, se você trabalha com segurança, você tem a obrigação de se impor. Coloque-se no lugar daquele cara que está sendo impactado. Ele está falando besteira? Mostra que ele está falando besteira, velho. Porque amanhã esse cara vai te prejudicar. Escreve o que eu estou te falando. Tá? A proliferação de cara ruim no mercado está gigantesca. Assustador. Bom, galera, terminamos mais um programa. Adoramos estar aqui com vocês. Continue mandando os links do Red Zone para outras pessoas. Estamos quase chegando no programa 100. Estamos preparando umas coisas novas aí que queremos fazer. A gente está tirando... O nosso dia tem, acho que 72 horas. Tanta coisa que a gente está fazendo ultimamente. Mas tudo bem. Se é para um bem maior, a gente ajuda. Eu, Alexandre Melini, deixo um beijo para vocês e até semana que vem. Agora aqui do meu lado... Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado. Boa noite. Programa Red Zone.